Bem-vindo ao fim do mundo. Bem-vindos. Bem-vindos. Fala, Diego. Beleza, Jader? Bem-vindos Beleza? ao fim do mundo e você já avisou para os seus amiguinhos hoje? Né? Avisa para os seus amiguinhos que a gente está no tempo do fim. Conta para ele do papo de última hora para que a gente possa. Fala para eles que o último vigia é cego. Conta para eles que o tio vizinho é cego, exatamente. Vamos de. Isso mexeu com o pessoal no episódio passado, Diego. Verdade, cara. Mexeu comigo pra caramba também isso aí. É. E agora, a pergunta que não quer calar é você que está nos escutando. Você está escutando a gente sozinho? É isso mesmo? Espero que não, né? Porque se tem urgência nisso que a gente está falando aqui, por favor, leve essa urgência adiante. Lembrando que a gente não tem nenhum interesse nesse canal aqui a não ser levar essa mensagem adiante. Então, ajuda aí a divulgar essas conversas sobre o tempo que a gente está, que a gente também chama carinhosamente de fim do mundo. Certo? É isso mesmo. Jader, o tema de hoje é um tema muito querido ao meu coração. É um tema tão Fale querido mais. ao meu coração que ele foi por muito tempo um projeto na minha prateleira. E eu acho que o tempo já passou pra gente ficar com o projeto só na prateleira. Então, hoje a gente vai ter vou botar aqui, eu vou dar todos os spoilers possíveis. Vamos falar aqui desse assunto que também é de abrir os olhos, porque abriu muito os meus olhos quando eu comecei a Certo. entender dele um pouco melhor. E na semana passada não, né? Há 2 ou 3 semanas atrás, quando saiu o último programa, a gente falou aqui rapidamente da parábola das 10 virgens. E é engraçado, Isso. Jada, porque parece que a Bíblia não para de entregar, né? Cara, e olha que essa é uma história super conhecida que provavelmente todo mundo já ouviu isso aí pelo menos umas 3 vezes na mesma igreja. Isso, exatamente. Eu sei que você já ouviu de formas diferentes também, né? E, Sim, com certeza. e hoje nós vamos explorar mais uma vez essa parábola. Incrivelmente estamos voltando. Com a gente, por favor. Mateus capítulo 25. Volte com a gente para a parábola que eu estou botando na tela aqui, a parábola das 10 virgens. De novo, Jada. De novo. Não é possível que vai sair mais alguma coisa daqui, Jada. A gente já descobriu. Não é possível que dá para sair mais novidade da Bíblia, Não Diego. é possível, né? Não é possível. Não é possível. Ai, gente, faz tanta. O tema de hoje é esse, inclusive. Vamos lá, vamos lá. Tá com a Bíblia aberta aí também, Jader? Mateus 25, Tô aqui. lê pra gente aí o verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então todo mundo já ouve isso aqui e fala assim: ok, a história das virgens a gente já sabe, 10 prudentes, 10 nécias, Padrão? padrão, aquela coisa, né? A gente já sabe o que vai acontecer, não vai ter Sim, óleo pra lá e tal, não sei o quê. A gente entendeu a função do óleo no último episódio, a gente entendeu o que é esse óleo e por que ele é sim. importante para o chamado de Jesus para a gente estar preparado, né? Se você não assistiu, vai lá ver o que quer dizer estar preparado para a volta de Jesus. Vai lá assistir que você vai ver. Mas aqui no verso 1 que você acabou de ler, que é a declaração do que vai ser essa história, né? Tem uma palavrinha Hum. que a gente costuma ignorar. Em português. Ó, Lê de novo, mas vai devagar. então, Vai devagar. Vai. então, o reino dos céus será semelhante Ok, a 10 virgens. pode parar aí. Quando Jesus vai fazer uma parábola, normalmente ele vai fazer um tipo de comparação, uma analogia, alguma coisa que vai, né, trazer essa. Vai trazer Uhum. uma ideia de forma parabólica. E aqui, ele costuma fazer muito isso para descrever o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é assim, o reino dos céus é assim, às vezes ele fala o reino de Deus é assim, e aí ele vai e faz a descrição por meio da parábola. Dessa vez, Jader, a gente tem aqui uma coisa muito interessante. Ele está fazendo uma descrição do que é, então, o reino dos céus será semelhante. Em outras palavras, ele está dizendo o Hum. seguinte:
Então, Jader, assim, a gente sempre viu essa parte aqui, esse trecho, como sendo uma descrição do reino de Deus, certo? Como é que é o Certo. Deus, Jesus está fazendo uma descrição do reino. Porém, aqui tem uma coisa muito importante. É, eu, Hum, eu posso fazer a seguinte pergunta sobre essa parábola aqui. Isso aqui é uma parábola ou é uma profecia? Então, parábola é uma eu ia falar que era descrição. É uma descrição algo parabólica. que representa. Isso, algo que representa. É uma parábola ou é uma profecia isso aqui? Cara, eu ia falar parábola, né? Eu sempre falei parábola. Sim. Só que, presta atenção, pessoal. O reino dos céus será. Essa é a palavrinha que a gente ignora aqui, tá? Então Jesus ele está fazendo uma parábola, ele está fazendo uma Hum, descrição do reino de Deus, ele está fazendo uma descrição do cristianismo, né? Está fazendo uma descrição do seu reino que ele acabou de vir para estabelecer, né? Ele fala que ele está estabelecendo o reino quando ele vem, e ele está fazendo uma descrição dele no futuro. Então, aqui a gente tem Jesus falando do seu. Mateus 24, o que, que é? Vamos lembrar que Mateus 25 está grudado em Mateus 24. É o mesmo sermão. Quem fez a separação do 24 para o 25 foi a gente, ser humano. Beleza? Então a sim. gente está pegando uma descrição e fazendo e colocando um número no 24 e um número no 25, mas é um sermão só. No sermão que ele está falando do tempo do fim, no sermão que ele está falando do seu retorno, certo? Ele conta uma parábola sobre o futuro. Ele fala assim: olha, o reino dos céus será assim. Então, Cara, interessante isso. essa parábola das 10 virgens não é meramente uma descrição parabólica do reino. Ela é uma descrição profética parabólica do reino. Certo? É uma ilustração para eles ali também, mas é algo também que vai vir, que vai se cumprir no futuro. E aí, essa profecia aqui, essa parábola, profecia, é a chave praticamente, já, para você entender o próprio Mateus 24. Porque Mateus 24 você vai encontrar uma situação bem interessante, que Jesus ele está falando e ele fala do agora e ao mesmo tempo do futuro. Ele faz isso em Mateus 24, de uma forma tal que é difícil você Sim, separar o que é o que, uma coisa da outra. né? Então a gente sabe que em Sim. Mateus 24 ele está falando de destruição de Jerusalém, enquanto ao mesmo tempo está falando de fim do fim. Perfeito? Tá. Mano, só um parênteses, porque eu nunca tinha ouvido isso. Uhum. Quando a gente conversou, foi a primeira vez que você falou que essa parábola ela está escrita no futuro. Sim. Aí eu puxei aqui rapidinho, Ah, tá tudo em Mateus 13. O reino de Deus é semelhante ao homem. Aí depois o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante ao fermento, o reino de Deus é semelhante ao tesouro oculto, o reino de Deus é semelhante ao que negocia, o reino de Deus é semelhante a uma rede. Todos estão no presente, cara. todos. Interessante, né, mano? É incrível, né? A gente sempre pode voltar naquela mesma história e ainda ser surpreendido com uma parábola que também é uma profecia para falar a respeito de um tempo que ainda virá sobre o povo de Deus, Você. que é o tempo que é a parábola ainda usada para o despertamento para a vinda do noivo, cara. Isso é incrível, mano. Sim. E é a única parábola que você vai encontrar desse jeito, que ela tá fazendo esse, Sim, né? Se colocando ali. Então, só de olhar pra isso que você acabou de falar, Jada, a gente já devia parar e olhar pra ela de outro jeito, né? Só de você falar assim, peraí, sim. essa daqui, ela é uma descrição que tá usando. Todas são. O reino dos céus é, o reino dos céus é. Essa aqui é será. E a gente deixou isso passar esse tempo todo. A gente A não, vida cara pálida. inteira. A gente não. A gente aqui talvez. Mas teve um pessoal que percebeu isso aí. Depois a gente vai falar desse pessoal. Mas. Ah, Mas. tem gente vigiando. Tem gente vigiando, é. Mas aqui o importante é a gente perceber o seguinte: que aqui tem uma dinâmica muito importante, que é essa dinâmica da profecia clássica.
Então vamos lá. Na teologia, a gente costuma falar que existe um negócio chamado profecia clássica e outro negócio chamado profecia apocalíptica. Eu acho que essas definições são velhas e datadas e elas acabam atrapalhando em vez de ajudar, tá bom? Mas essa é a minha opinião, depois eu explico por quê. Mas enfim, o que quer dizer uma profecia clássica? Uma profecia apocalíptica é uma profecia sobre o final do tempo. Pronto. O que é uma profecia clássica? É uma profecia que normalmente ela tem duplo cumprimento. Me bananei todo pra falar aqui. Duplo cumprimento. Então ela tem um cumprimento para aquele momento e ela tem um cumprimento mais para frente. É isso que é a definição de profecia clássica na teologia aí em muitos lugares. Só que, se você continuar estudando a Bíblia, você vai descobrir que isso é velho por quê? Porque você vai perceber que tem profecia que tem mais do que duplo cumprimento. Tem profecia com mais cumprimentos do que apenas dois. Então, se tem profecia com mais cumprimento que apenas dois, não dá para falar então que a profecia ela é de duplo cumprimento. Você pode dizer então que a profecia tem múltiplos cumprimentos. Como então que eu vou saber qual que é o qual? É muito simples. Você já aprendeu os princípios aqui nos últimos podcasts que a gente gravou, né? Então eu só vou saber quando acontecer. Ali eu vou saber, era duplo, era triplo, era, entendeu? Eu não sei quantos cumprimentos tem enquanto não acontecer, ok? Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que as profecias elas são dadas para nós em camadas. Porque Deus quer que essa mensagem seja relevante durante o tempo. E Ele que está fazendo a administração disso, não é a gente, é Ele. Então, ele está fazendo e ele está entregando ela em camadas para a gente. Então, Jesus ele está falando ali, ao mesmo tempo que ele está falando da grande tribulação, que foi a destruição de Jerusalém, ele está falando da grande tribulação que vai vir no final. Ele coloca as duas juntas num lugar só, e aí você tem que como que eu vou saber qual parte é do quê? Na hora que cumpre, você sabe. Quando aconteceu a destruição de Jerusalém, a gente falou, isso aqui tudo aqui era sobre a destruição de Jerusalém. Entende? Então, a partir do momento que você tem esses dois princípios, o princípio de que eu vou entender completamente a profecia quando ela se cumprir, a gente vai compreender quantas camadas uma profecia tem. Então, foi por isso, Jada, que quando Jesus veio, destravou um monte de profecia que tinha dele no Antigo Testamento, que estava travada. Que não se sabia que Sim. eram múltiplos cumprimentos, que eram duplo cumprimento, ou o que quer que seja. Não se sabia. Quando viu Jesus, eles falaram assim, peraí, eu já li isso em algum lugar. Onde que foi que eu li? Eu vi essa cena em algum lugar. Eu li sobre isso em algum lugar. Já estava na Bíblia. Aí você fala, então isso aqui, na verdade, era também uma profecia disso aqui que está acontecendo agora. Então, isso começa a destravar, né? Quando você vê acontecer. Mas, enfim. Então, trazendo para essa profecia das 10 virgens, Jader, o interessante é o seguinte, essa é uma profecia que a gente vê as camadas de forma muito clara. Você pode determinar 3 camadas de cumprimento para essa profecia, assim, de cara. Tá? Tem gente que vai falar que tem 4. Mas, assim, de cara você já vê que essa profecia ela tá em camadas. Essa parábola está em camadas, né? Porque ela está, sim, descrevendo o tempo do fim, né? O momento em que o noivo chega, perfeito? Uhum. Ela tem várias... A gente não vai entrar aqui nas explicações dessas camadas, senão a gente vai desviar do assunto. Mas uma camada muito importante é essa que a gente está entendendo agora. É uma parábola profética. O reino dos céus será como? Então Jesus está lá no seu tempo, falando com seus discípulos, descrevendo o que vai acontecer. E o que ele descreve, Jader? Qual que é a descrição do futuro? Ele está falando com os discípulos sobre o futuro. A pergunta é como que a gente vai saber quando essas coisas vão acontecer? E ele começa a descrever o reino dos céus no futuro. E aí o que acontece na história? Acontece que vai haver um grande despertamento relacionado à vinda do noivo, né? Sim, mas antes, o que acontece antes? Vamos ler aqui, vamos voltar lá. Sim. Nós temos dois grupos das virgens, né? Isso. 5 eram prudentes, sábias, e 5 eram tolas. Uhum. E todas aguardavam a vinda do noivo, né? Isso. Achando que ele viria mais cedo, Uhum. mas
ele tardou. Isso. E por causa dessa demora, Segura aí. elas foram tomadas de. Isso. Verso 5. E tardando o noivo, tá? Isso aqui é muito importante a gente entender que esse tardar do noivo aqui não é que o noivo se atrasou de fato, mas para elas, da perspectiva Pareceu. delas, ele estava atrasado, né? Também não vou entrar nesse detalhe aqui porque a gente tem que ir para outros textos da Bíblia. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Jade, quantas foram tomadas de sono e adormeceram? O reino todo. Então vamos agora juntar essas coisas aqui, né? O reino do céu é semelhante a 10 virgens. Então, se o reino do céu será semelhante a 10 virgens, e todas as 10 dormiram, o que está dizendo aqui? E o reino dormiu, mano. O reino dormiu. Então, o que Jesus está falando para os discípulos é: no futuro, todo mundo que se chama pelo meu nome, todo mundo que é cristão de verdade, legítimo, nécias e sábias, sempre vai ter dentro do reino as nécias e as sábias. Vai chegar um momento que todas elas vão dormir. Isso é muito importante. E elas vão dormir por quê? Por causa da tardança. Certo? Então todas elas vão sentir que está demorando o noivo e todas vão dormir. Então Jesus está falando, os cristãos, o reino dos céus, vocês que me seguem, o que vocês vão virar daqui para frente, vocês lá na frente vão dormir para a vinda do noivo. Vocês vão achar que o noivo vai demorar e vocês vão dormir. E absolutamente todos vão dormir. Então, isso Sim. daqui é uma descrição histórica do cristianismo. Essa profecia ela se revela na história do cristianismo. Você tem que olhar para a história do cristianismo, para a história do reino dos céus, e você vai ver que esta profecia, Jader, na camada histórica já se cumpriu. Essa profecia já se cumpriu. Por isso que a gente entende E ela. A gente só foi entender isso quando se cumpriu. depois que passou. Exatamente. Aí o pessoal percebeu o Será Aí ali, faz ó. todo sentido. Aí o pessoal viu o Será. Falou: tem um Será aqui, gente. Peraí, tava falando da gente aqui. Então, isso já aconteceu historicamente. Mas isso que é o interessante. Pensa como um discípulo na época de Jesus. Eles não estavam entendendo completamente isso, que eles estavam entendendo uma outra camada, né? Quando Jesus falou com eles, a camada que eles estavam entendendo era outra. Mas o que Jesus Exato. está dizendo para eles também naquela época é: os cristãos, seguidores legítimos de Cristo, que são filhos de Deus, vão todos adormecer. E aí, E nem tinham como eles entender isso, cara. não tinha A como. não ser dentro do contexto deles ali, né? Que Uhum, eles tinham a ideia da questão das virgens ali, do noivo, do casamento e tudo, sim. mas qualquer coisa além disso. Tanto é que logo após a ascensão de Jesus, cara, o Novo Testamento fala abundantemente sobre a volta dele. E muitos até esperavam um iminente retorno ali. Uhum, João, cara, teve até uma visão da terceira vinda de Cristo no milênio, onde ele ia trazer, é, preferir juízo contra o pecado, né? uhum, Então, a volta iminente já era ali na época deles também. isso. Um segredo para você ver as camadas é isso aqui, que o Jader acabou de tocar um pouco pra gente. É você entender olha o contexto, gente. Então, o contexto para os discípulos era ficar preparado. E aí a parábola para eles bateu no ouvido deles, ficar preparado. É isso que eles estão entendendo. Essa é a camada deles, tá? Só que aí você olha para o texto e você vai ver que o texto está se referindo a um outro contexto, que aí já não é dos discípulos, é o nosso. Nós que vivemos aqui nesse tempo, nós já estamos lá no final da história. Então a gente já passou desse período, então a gente olha para trás, a gente vê, a gente fala: foi aqui que isso aqui aconteceu. Então, dentro deste contexto nosso, a gente vê que o texto já estava se referindo ao nosso contexto. E aqui a gente consegue ver mais uma camada. Então, Jader, é, a gente. Todo o cristianismo dormiu. O que quer dizer isso na prática?
Para entender isso. Cara, Hum, aconteceu o efeito que aconteceu com as virgens, né? No cristianismo. uhum, Eles esperavam a vinda, a uhum, espera começou a se tornar em décadas, em séculos, né? uhum. Até que alguém começou a falar, começou a interpretar a vinda literal de maneira diferente. Começou a espiritualizar a vinda de Cristo para Uhum. tentar encaixar ali, né, uma espécie de conforto, de entendimento diferente. Isso. Então, Aí a gente tem Orígenes, Agostinho, que mudam esse conceito da vinda de Cristo. exatamente. Então, assim, os discípulos, eles tinham a expectativa da volta de Jesus, né? Tanto é Tinham. que tem um drama na vida de João. Ele escreve o Evangelho de João, porque ele é o último discípulo vivo e ele vê que ele vai morrer, que ele tá ficando velhinho. E, e ele sabe que ele vai morrer, e aí ele fala assim: cara, eu vou morrer, e o pessoal vai ficar desesperado, eles vão perder a fé, porque a gente está esperando Jesus voltar, e morreu cada um dos discípulos, ele não voltou ainda, e eu sou o próximo. E aí ele escreve João para poder dizer exatamente. A linha editorial de João é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque os que viram vão Sim. morrer todos. Ele era o último a morrer dos que viram. Certo? Então a linha editorial de João é essa. Eu preciso deixar um recado aqui, pessoal, cara, que você que não viu, bem-aventurado você que não viu. Então ele pega essa fala de Jesus, porque isso é o cerne da linha editorial de João. Porque ele sabe que ele vai morrer. Então, todo mundo está esperando a volta de Jesus há muito tempo. João viveu quase 90 anos, se eu não me engano, né? As contas que a gente tem, eu não lembro agora de Sim. cabeça, mas é quase 90 anos que ele viveu. E E, ele cara, segue Jesus de antes de 20 anos, né? e os primeiros leitores do Evangelho de João, das suas cartas, é a geração que não viu Jesus, né, cara? Uhum, é isso mesmo. E é para eles que ele está escrevendo. Então, assim, começa a dar esse negócio de por que não vem, né? E aí, pior, já. Depois que o João morreu, passou séculos, outro Vixe, século, né? Então começa a dar esse sentimento, né? E outra coisa, eles estavam sendo perseguidos, correto? Temos que lembrar uma outra coisa muito importante. Então eles estão sendo tem um perseguidos, assunto ocupando a cabeça deles enquanto isso. muito sério, inclusive. Então, ó, os caras estão sendo perseguidos e mortos desde a hora que Jesus sobe assunto ao céu. Então eles estão esperando a volta de Cristo como solução para a perseguição. Então, eles estão interpretando assim: o fim chegou, o fim vai chegar agora, e aí a solução para a perseguição é Deus intervir, ok? Só que o que acontece, Jader? Eles estão orando a Deus, pedindo para Deus, para a perseguição parar, para ele voltar, para ele consertar tudo. E aí, em vez de Jesus voltar, o que acontece é que o Constantino se converte, e aí o rei do maior império que mandava sobre a terra, ou seja, o rei da terra, vamos colocar, né? O maior império sobre a terra era o Império Romano. Esse cara se converte ao cristianismo. Né? Não vou entrar em detalhes da conversão dele aqui agora, pouco importa para o nosso entendimento, mas ele se converte ao cristianismo e ele manda cessar a perseguição, Jada. Se você é cristão nessa época, como é que você se sentir? Ah, o alívio, né? As orações foram respondidas, né? O que é o Constantino para você nesse contexto? Para pensar. Imagina você aí. Você tá, o pessoal tá comendo sua família, os leões estão comendo sua família no Coliseu. O Constantino manda parar a perseguição e diz que agora a religião do Reino de Roma, a religião do Império sobre o mundo, é cristã. Então olha só, olha o flip. Você estava fugindo, você era uma minoria, fugindo, sendo perseguido, morto, massacrado. De repente, muda tudo e agora a bandeira que está fincada sobre todo o planeta Terra é uma bandeira hasteada com uma cruz. É a bandeira de Cristo. Cara, isso é uma mudança de paradigma muito grande, pessoal. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Sim. Para Tanto eles. é que Agostinho falou que ali foi quando fundou, é, foi a fundação da igreja ali no primeiro.
no primeiro advento de Cristo, ele fala, ó, aqui que começou o reino milenar de Deus. Exatamente. Então, assim, ó, a sensação para os cristãos que antes viviam fugindo e agora eles podem construir igrejas, eles têm a liberdade de construir, mais do que ter liberdade, eles têm dinheiro para construir igreja, eles têm agora a maior força na terra a favor deles. Então, olha só, a gente olha daqui, a gente é muito anacronista, a gente olha daqui do nosso tempo lá para trás e a gente fica julgando os caras. Para de julgar os caras, se coloca no lugar deles. Você pensa que Jesus vai voltar. Você pensa que na sua frente só tem a volta de Jesus. Vocês estão sendo perseguidos e mortos da pior maneira possível. De repente, isso acaba por um cara que diz que teve um sonho. Você não ia acreditar se o cara falasse que teve um sonho, que viu Jesus, que viu uma cruz, etc. Né? Eu ia acreditar, cara. Estou sendo perseguido, eu acredito. E o cara fala que acabou a perseguição, meu. E agora ele botou o cristianismo no império. Não é isso que a gente está querendo hoje, Jader? Agora, praticamente o que está acontecendo no mundo hoje também. As pessoas querendo impor o É o que cristianismo, muitos queriam, né? não é? Achando que isso seria a solução. Achando que isso seria a solução, exatamente. Então, a gente, cara, é muito difícil para eles pensar diferente, de que isso não é a bênção de Deus, de que não é Deus agindo, de que não é Deus virando o jogo, de que não é o reino de Deus finalmente se estabelecendo na Terra. É muito difícil pensar diferente disso, cara. É muito difícil. Sim. E aí, o Agostinho, como você falou, ele lança um livro na época chamado Cidade dos Homens, Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, Cidade dos Homens, eu não lembro qual que é a ordem. Mas nesse livro, ele fala essa declaração que o Jader acabou de falar. Isso acontece no quarto século. Beleza, gente? Acontece essa declaração de que a instituição da igreja no maior império que há sobre a terra é a volta de Jesus. Tá? Literalmente isso. É a volta de Jesus. Então, Cristo voltou, aí como o Jader falou, de maneira espiritual, por meio da sua igreja, que se estabeleceu sobre todo mundo. Gente, muito difícil de pensar diferente disso. Pacificou tudo, né, Diego? Pacificou e mais, deu agora o poder do Estado para se promover o cristianismo onde não havia cristianismo. Certo? Então, você agora tem liberdade, você agora pode fazer missão, né, para fora de forma organizada, não naquela forma do Espírito Santo, vai empurrando os caras que eles vão indo, né? Então agora você se organiza, você faz Tudo escondido. comissão, você monta igreja, você bota banco. Agora a gente pode sentar aqui, não precisa sair correndo, todo mundo ficar junto, vamos juntar todo Tem mundo, auxílio até do governo. vamos botar um inário, vamos cantar as mesmas músicas, vamos ajeitar tudo. Agora a igreja se organiza. Até aqui a igreja era totalmente underground. E ela não tinha nem, assim, a, a unidade que a gente imagina, né? No sentido. Porque elas nem se falam. Às vezes nem se falam as igrejas, cara. Elas estão Eu tinha até medo sobrevivendo. de se falar, né? É. E aí agora tudo tá resolvido, Jada. Ele tem um problema que a gente, novamente, anacronisticamente, não percebe, Jada. É que as pessoas não Hum. tinham acesso à Bíblia. E como elas não têm acesso à Bíblia, elas só têm um recurso, espiritualmente falando, que é confiar na voz dos líderes espirituais, que no caso Agostinho é um dos grandes. Sim. Naquela época de Jesus, para ouvir a Bíblia, você tinha que ir numa sinagoga. Vamos para a época de Jesus. Então vamos lá. A realidade da Bíblia. Vamos acordar agora, pessoal aqui de 2025. Vamos acordar. Olha só. Na época de Jesus, uma Bíblia se chamava de que no caso hoje a gente chama de Antigo Testamento, né? A Torá, a Lei e os Profetas. Ela era tão grande e pesada que uma pessoa só não conseguia carregar, era duas ou três. Por quê? Porque ela é feita de couro de animal. Você sabe, o couro de animal naquela época não tinha, Jada, os tratamentos químicos que a gente faz hoje. Para ser fininho, leve, Sim. né? Então, o couro de animal era pesado, era um rolo enorme, com todo o texto escrito no rolo. É um troço pesado de carregar. Então, ninguém tinha a Bíblia debaixo do braço, ninguém tinha a Bíblia em casa, Jada.
Em casa não tinha, porque o couro do animal você está usando a coisa mais cara que tem na época. O animal era o bem que as pessoas tinham naquela economia, né? Você não tinha uma Rápido de motocicleta, fazer uma cópia, né? você não tinha uma motocicleta, um carro, você tinha um jumento ou você tinha uma ovelha, cara. A PF. Isso aqui é asset, é ativo econômico da época. Você vai pegar um ativo econômico da época, você vai usar ele para outras coisas, aproveitar a pele para poder fazer o espaço para poder escrever. Isso era tão caro, Jader, que só os nobres tinham acesso. Então ninguém tem acesso à Bíblia. Quando você vê Filipe encontrando o eunuco que está lendo o texto da Bíblia, ele está lendo por ele mesmo o texto da Bíblia, aquele cara era o tesoureiro da Candace, cara. E ele tava só com uma porção de Isaías. Isso, exatamente. O cara tá só com a posição de Não é nem Isaías. a Bíblia toda. E aí, ele. Esse cara, ele é muito rico. Ele é o top lá, cara. Ele que mexe com o dinheiro da rainha da Etiópia. Tá? Esse cara tá com uma porção de Isaías. Então, ninguém tem acesso. Ninguém tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem acesso, não tem nem espaço. Não tem nem como você carregar. Então, qual era a solução para a época de Jesus? As pessoas, para ouvir a palavra, tinham que ir para a sinagoga. E elas. Por que existia o cargo de escriba, Jader? Por que tinha que existir um cara chamado escriba? O escriba, o que era? Ele era um cara que decorava o texto inteiro da Bíblia, para que quando você tivesse uma dúvida sobre a Bíblia, você não tem como consultar. Hoje em dia a gente põe no Google, né? Na época. Fala o que você fala. Não, é que tem um detalhe também, até para poder procurar algo na Bíblia era complicado, né, Diego? Porque não tinha versículo, não tinha capítulo. Exato. Então a pessoa pegava um rolo de um livro, ela abria o rolo e ela lia ali, ela falava, cara, o que eu quero tá bem antes. Ela ia Não, voltando e lendo. Só para achar o que parabéns, você quer ler já dava trabalho. parabéns para ela se ela sabe que o que ela quer tá antes. Porque se você não tem referência de verso, você não sabe Sim. nem pra onde tá, irmão. Só para já procurar o que você quer ler já dava trabalho. Imagina para ter tudo, cara. Todos os capítulos, os livros, Então, os rolos, na verdade. qual que era a solução para isso? Era memorizar o texto. Então, os caras memorizavam o texto. E aí, essa memorização. Tanto é que para você. Olha, tinha algumas regras. Para você ler a Bíblia, sempre que você estivesse lendo a Bíblia, você tinha que ler em voz alta. Por isso que quando o Filipe está andando perto do eunuco, ele ouve que ele está lendo Isaías, porque o cara está lendo em voz alta. Se ele estivesse lendo igual a gente assim, ó, porque isso não existe naquela época. Que lendo, ó, Isaías. Não existe isso, irmão. Não pode. Por que não pode? Porque que era uma regra. Porque é tão difícil acessar a palavra que quando você está tendo o privilégio de acessar, você tem que falar em voz alta para quem estiver ao teu redor poder ouvir, ter o privilégio de ouvir também. Então o cara tá sozinho lá, não devia estar sozinho, devia estar com os servos dele ali. Tava andando no caminho de volta e lendo em voz alta o livro de Isaías. Filipe chegou, bateu o ouvido e falou: eu sei o que você está lendo aí. Então, as pessoas tinham que ler em voz alta o texto, porque não dava para carregar, não dava para ter, e elas tinham que memorizar. Então, as melhores mentes memorizavam. Todos os fariseus memorizavam o texto bíblico e os escribas tinham que memorizar o texto bíblico. Jesus tinha o texto bíblico memorizado também do Antigo Testamento inteiro. Tá? Uma outra regra que eles tinham também, não é regra, né, mas uma coisa que eles faziam era quando liam em voz alta, eles liam cantando. Então tinha um jeito cantado de ler os versos que o cantar ajuda você a memorizar. Né? Então você consegue colocar o texto Facilitado. para dentro da cabeça. Então, já que você não consegue carregar ele, nem ter ele, porque ele é muito caro, você bota ele dentro da cachola. Era isso que os caras faziam. Tá? E aí, os escribas são para isso. Você tem uma dúvida da Bíblia, da vida. Puxa vida, o que eu faço? Lembra o pessoal chegando para Jesus e falando assim: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Né? Esse era o tipo de pergunta que você fazia para um rabi ou para um escriba. Porque você não tem biblioteca, acesso para saber. Eu vou ali ler a Bíblia, o que a Bíblia diz. Não tem como. E quando você ia na sinagoga, outra coisa interessante, Jader, você ouvia o que estavam lendo, porque era lido durante o ano inteiro, a Bíblia era lida e lida na ordem. Então não tem essa de que a gente faz hoje, né? Abre a Bíblia aqui, agora vamos pro capítulo tal, aí volta, vamos pro livro tal, aí vai. Não existe isso.
Porque é um baita de um rolo, irmão. Dois caras segurando, um pra ler, dois pra segurar. Imagina você tá lá em Abacuque e fala assim, volta lá em Gênesis agora. Não existe, brother. Então, o cara, ele tem que ler na sequência. Amanhã a gente continua. Aí você vinha na sinagoga no outro dia, lia outra sequência. Amanhã continua. Aí, assim, eles iam lendo o texto. Então, basicamente, se você perder um dia na sinagoga, você perdeu um trecho que você só vai ouvir de novo no ano que vem. Quando chegar aquele dia. Sacou? Sim. Então, a solução era ler e decorar. Ler e decorar. Então eles tinham sessões de leitura e decorar e memorização para poder chegar nesse nível. Então eu tinha uma dúvida, eu chegava para o escriba e falava, escriba, que eram os doutores da lei, esse nome que tem na Bíblia em português, os doutores da lei, era isso, era isso. Você chegava para ele fazer uma pergunta, o que diz a palavra sobre isso? O que Deus diz? Como que eu devo fazer na minha vida? E ele tinha tudo na cachola, ele pensava, falava, a resposta é essa daqui, dava uma resposta que estava na Bíblia, né? Porque essa era a forma de ter acesso à Bíblia. Continuando, depois que Jesus vai embora, essa realidade não mudou, tá, pessoal? Essa realidade não muda quando Jesus vai embora. Né? Jesus não deixa uma tecnologia que vai revolucionar isso. Ele vai embora e as coisas continuam como são. Então, o pregar continua. Entender a palavra continua sendo por ouvir, né? E o pregar continua sendo memorizar texto e pregar. E aí você tem a perseguição acontecendo. Então, olha só. Nessa dificuldade toda que eu acabei de narrar, coloca a perseguição em cima. Vai ter Bíblia como? Vai carregar a Bíblia como? Tem como. Não tem como. Então não existe Bíblia até a igreja se estabelecer. Tá? Não existe. Existe assim, quando eu digo não existe, é o que eu quero dizer. Os manuscritos dos discípulos estão rodando as igrejas, chegam lá, alguém copia e lê em público. Ninguém vai levar para casa. Me dá um manuscrito de Mateus aí. Vou levar um manuscrito de Mateus, vou levar um manuscrito de João. Não é isso, irmão. O que a gente quer enfatizar é que não tem a acessibilidade à Bíblia, né? Nenhuma. Nenhuma. Aí você chega. E ela está ficando cada vez mais restrita conforme vai passando o tempo. Uhum. Aí você chega. A Bíblia já está estabelecida no quarto século, né? A gente. A Sim. igreja já estabeleceu o cânon, que a gente chama, né? Mas mesmo assim ninguém tem acesso. Não é porque o cânon está estabelecido que as pessoas estão agora tendo Bíblia em casa. Não existe isso. Ela continua cara. Ela continua. O sistema de códice até surge já. Eles param de usar pergaminho durante esse processo. Já começam a usar o método que a gente usa hoje, que é colar o livro tudo junto, né? O códice. Mas mesmo assim continua sendo coisa de rei, coisa de nobre. Ninguém tem acesso, muito caro. Beleza? O papel não era da gramatura que é hoje, não. Quando foi inventado o papel, né? O papel era a gramatura bem mais grossa. Ou seja, uma Bíblia escrita à mão, pensa, escrita à mão. As letras não Nossa. cabem igual cabem hoje no computador. Então era um troço enorme, pesado. É... Não é à toa que os despertamentos isolados que vão acontecendo nessa época de estudo da Bíblia são com eruditos, Uhum, uhum, porque são verdade. pessoas que têm condição financeira de adquirir a Bíblia e poder estudar E ela, mente para decorar, e mente para decorar. tá? É, e, e aí, pessoal, diante de tudo isso, né, a gente vê a perseguição acabar com Constantino. Cara, Jader, qual é a possibilidade deles interpretarem diferente o que está acontecendo ali com Constantino, o que Agostinho está falando? Qual a possibilidade? É altíssima. Não, deles interpretarem diferente. O que, assim, ó, a libertação que o Constantino está trazendo, o cristianismo entrando agora no Império, Jesus voltou porque Agostinho falou. Qual que é a possibilidade dos caras falarem contra isso? Nenhuma, né? Porque sem Bíblia, né? Preocupado com a própria vida. Aí, de repente, surge um alívio desse que encaixa diretamente com a necessidade deles e o desejo.
Gente, é isso aqui que é revelador. Abre o olho para entender. A partir do momento que a igreja oficial, a igreja de Cristo, oficial, tá? Naquela época, declara que Jesus já voltou, quem está esperando Jesus mais agora? Ninguém. Acabou. Ninguém mais espera Jesus a partir desse período, tá? Então, assim, ó, a gente acha que os cristãos estão esperando Jesus voltar desde sempre. Não é Há 2000 assim. anos. Não é assim, galera. Os cristãos esqueceram que Jesus ia voltar. Eles não sabiam que Jesus ia voltar. Eles não tinham acesso. Quando um ou outro tinha algum acesso e descobria isso, ele estava tão isolado, amigo. Imagina você ser cristão e você, por acaso, teve acesso a uma Bíblia em algum contexto da sua vida absurda. Você já é uma mosca branca, porque você teve acesso à Bíblia. Aí você lendo a Bíblia, né, você chegou e entendeu que Jesus ia voltar. Rapaz, você tá sozinho. Aí não, porque se você pensa uma coisa dessa, vai vir todos os outros cristãos falam assim: você tá doido? Aí Jesus voltou, nós estamos aqui, ó. Acabou a perseguição, estamos estabelecendo o reino. Olha como crescemos. Olha como crescemos. Somos a maioria hoje, estamos cada vez crescendo mais. Agora estamos indo nas tribos, estamos crescendo. Então, é claro que houveram exceções históricas minúsculas. A maioria a gente não tem notícia, tá? A gente não tem notícia. A gente sabe de um ou outro caso, mas são minúsculas. A história do Adventismo passa a mudar a partir dali, do Adventismo não, do cristianismo e da crença do Adventismo, da volta de Jesus, né, do Advento. Passa a mudar a partir dali, já, e ninguém mais sabe porque não tem como ler Bíblia. Se não tem como ler Bíblia, você não tem como saber. Sim. Por isso que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tardando o noivo foram todas tomadas de sono. Tá claro, pessoal? Tá claro que foi isso que aconteceu? Historicamente já aconteceu. Foi exatamente isso. E eu vou dizer para você, nós estamos falando de um período, Jader, de mais de 1000 anos. Nós estamos falando de um milênio sem esperar a volta de Jesus. Pensa na paciência Sim. de Deus, cara. Pensa na paciência de Deus. Mais de um milênio, gente, tá? Porque nós estamos falando do quarto século. Do quarto século. Eu vou dizer para vocês quando que essa história mudou. Porque eu sei que você hoje vive aqui em 2025, você sabe que Jesus vai voltar, né? Aí você acha que... Você take for granted, né? Você acha que, não, todo mundo já sabia, sempre foi assim, né? Então, hoje você vai acordar para a Ô, realidade. Diego, e tem o detalhe ainda do sequestro da Bíblia pelo clérigo e ainda só em latim. Esse pequeno detalhe ainda. Obrigado por lembrar, exatamente. Não, aí, além do mais, a Bíblia não podia ser lida, o clero não queria deixar as pessoas ler a Bíblia, porque achava que eles iam inventar teorias, né? Imagina só, o teólogo falando assim, vou deixar essas pessoas sem nem noção ler, né? E aí tem mais dois detalhes importantíssimos. Você acabou de citar um, que é o fato da gente... deles terem trocado a língua para o latim, ou seja, você tinha que entender latim para poder ter acesso ao texto, beleza? Mas, Jada, você sabe quantas pessoas liam nessa época? Quantos eram alfabetizados? É muito Bom, a interessante. gente sabia onde os alfabetizados estavam, né? Sim. Uhum. Né? Já Rapaz, o, o- os judeus, eles sempre foram mais alfabetizados do que as nações ao redor, exatamente por causa da palavra, né? Da var, né? A palavra fazia eles não buscar um entendimento. Então você tem o analfabetismo morrendo no judaísmo muito cedo. Eles cuidavam para que as crianças logo cedo, já no primeiro dia de escola, tivesse contato com a palavra de Deus. Então é muito diferente do resto do mundo já. Você não tinha o porquê aprender a ler, a menos que você fosse um erudito, a menos que você fosse um nobre, a menos que você estivesse no reino, né? Você não tinha por que começar a ler. Não tinha nem. Não tinha nem placa para dizer assim, sapateiro
Não tinha isso. Não tinha assim, eu preciso ir no lugar onde compra pão, onde que é. Aí você, vai ali no lugar onde compra pão, tá escrito. Não tem isso, já. É na casa do fulano de tal. Você vai no seu João, o seu João vende para. Então, por muitos anos, eu tô falando de coisa, gente, que tá assim. é, entre esse período de Jesus até o período do ano mais ou menos 1600, era assim, cara. É muito tempo assim. Então, o cara tinha que aprender latim para ler a Bíblia, ter acesso, né? E ainda saber ler. Enfim, cara, é muita barreira. Não tinha como. Então, fica por aquilo que estão pregando. O que prega o, o religioso é o que está valendo. Isso não tem nem como discutir. É isso. E aí você tem coisas como, por exemplo, a igreja proíbe, Jada. A igreja proibiu os leigos de ler a Bíblia. Isso aí já foi bem mais tarde, lá no século XI, se eu não me engano. Né? A Bíblia foi... É isso mesmo, século XI, né? Não, Uhum. desculpa, século XIII. 1224, século XIII. A Bíblia, a bula papal que dizia que leigo não podia ler a Bíblia. Então foi proibido. Então você não tinha além de você não ter acesso, você foi proibido. Se eu não me engano, é aí que acontece a história dos valdenses, lembra? Se eu não me engano, é Sim. nesse período aí, né, que eles começam a traficar a Bíblia, contrabandear a Bíblia, e aí eles são perseguidos e mortos aos montes pela igreja. Por quê? Para ter acesso à Bíblia, tá bom? Então, novamente, as pessoas não sabem, não têm acesso. Aí, em 1450, aconteceu uma coisa revolucionária na humanidade. Lá na Alemanha, 1450. Gutenberg, Gutenberg. isso aí, inventou a máquina de tipos móveis. A máquina de tipos móveis nada mais é do que o que a gente chama de prensa, né? A gente chama isso exatamente porque ela prensava o papel e nele tinha várias letras em alto relevo de ferro. É importante dizer isso para você entender como é que essa tecnologia funcionava. Você tinha que colocar letras de ferro montando o texto inteiro da página. Então, letrinha por letrinha, monta a página inteira. Aí, quando a página inteira está pronta, e era bem grande a página, tá? A gente tem uma Bíblia dessa hoje no Museu do Louvre. Foram 5 Bíblias e a gente tem uma hoje no Museu do Louvre. Quando você for lá, você consegue ver. Só falta não ser no Museu do Louvre também. Tá, tem uma Bíblia dessa aí, tá? Do Gutenberg. E aí, ali você vê como é que foi feita a produção, né? Então ele faz as letras, coloca, suja elas de tinta, aí pega o papel e prensa o papel nela. Aí ela sai a imagem da, A da folha. folha da Bíblia, né? E aí, pessoal? E aí tem que criar outra folha com Isso, outras letras, outra ordem. isso. A primeira. Rapaz, isso aí demorou quanto tempo? 5 anos a primeira Bíblia. Pra imprimir. Pra imprimir! A primeira impressão demorou 5 anos para ser feita. 5 anos. Entendi. Entendeu? Mas. Cara, é incrível como a gente passa tudo isso daí assim, não, o povo está estudando a Bíblia, É. né? E tem um detalhe, Diego, tem um detalhe. O eruditos, né? Eles estão estudando a Bíblia sozinho, cara. Uhum. Hoje a gente constrói o nosso conhecimento da Bíblia coletivo. Uhum. Então, é, imagina, cara, tudo que eu sei da Bíblia hoje, se eu tivesse que ter o meu esforço mental para eu chegar sozinho a todas as conclusões que eu tenho hoje. É. Imagina, isso não ia acontecer e o tempo que isso ia demorar para eles conseguirem ter o entendimento das profecias de Daniel, de Apocalipse, das relações, né? E eles também não ficavam só estudando a Bíblia a vida todo, o dia todo, né? Uhum. Tinham Tinha que as, viver as e ocupações, sobreviver. tinham que sobreviver, né, cara? Então, E não tinha fast esse food na tempo época, não. todo, não, tinha perseguição. Esse tempo todo é um tempo de escuridão, né? Escuridão. A respeito de entendimento da Bíblia como um todo. Uhum. E aí, Jader, só pra você ter uma ideia, o Martim Lutero,
nosso famoso Martim Lutero, ele era professor de seminário. Só queria dizer isso para vocês. Ele era professor de seminário, ele tinha mestrado. Para ser professor de seminário na época ele tinha que ter mestrado, tá? E aí quando ele foi fazer o doutorado dele, para virar o doutor Martim Lutero, foi quando ele pela primeira vez, já, presta atenção nessa informação, ele teve acesso à Bíblia. No doutorado aí ele teve acesso. Ele ensinava a pessoa a ser pastor. Ele ensinava, Dava artes. dava aula no seminário. E aí só no doutorado que ele teve acesso à Bíblia, e era uma Bíblia acorrentada na parede. Ele não podia levar para o quarto. Era uma Bíblia que ficava acorrentada na parede, num lugar, a Bíblia grande, gigante, acorrentada na parede, não dá para tirar dali. Ali ele teve acesso pela primeira vez, ali ele começou a ler no seu doutorado a Bíblia, e foi ali que ele descobriu que tinha muita coisa fora do lugar. Até então, né? Afinal de contas, 1000 anos acumulando coisa fora do lugar. Ninguém. Aí você imagina, né? Na época da Reforma Protestante é que começou um despertar, né? Para respeito da volta de Jesus e para a leitura da a Bíblia se tornando mais acessível. É até por isso que o catolicismo é tão forte em tradições, Jada. Porque nem o clero tinha acesso à Bíblia. Então, como é que esses caras são líderes religiosos? Eles têm que ficar repetindo uma coisa. Né? No que se baseia a fé se você não tem nem acesso à Bíblia? Aí se baseia em tradição. É. Então, você tem ali o Martin Lutero aprendendo sobre a Bíblia, e aí ele causa a reforma protestante em 1517. E tem tudo a ver com o Gutenberg, Jader, porque é Hum, usando a máquina de tipos móveis que agora que as pessoas começam a aprender a ler. Então é quando surge a máquina do Gutenberg que surge pela primeira vez a possibilidade de você popularizar conteúdo. Claro que não estou falando de Bíblia, porque continua caro e inacessível, mas um papel, por exemplo, eu consigo agora imprimir um folheto. Eu consigo imprimir um folheto com uma página cheia de coisa escrito, consigo imprimir várias e distribuir por aí. Então, pela primeira vez, começa a surgir um contexto na humanidade em que faz sentido as pessoas começarem a aprender a ler. Até então não tinha essa necessidade, de forma popular, né? De forma. sim, Então, assim, sim. começa a surgir esse negócio de, pô, começa agora a ter uma necessidade de começar a aprender a ler, você começa a ter acesso, e na verdade o conteúdo impresso na máquina foi muito conteúdo educativo, para exatamente ensinar as pessoas a ler. Então, a partir dali, você começa um processo de que o protestantismo vai assumir como vai ser líder nessa parte no protestantismo, ele vai empurrar para frente o, a alfabetização das pessoas porque ele quer que as pessoas leiam a Bíblia. Porque a revolução que aconteceu na vida do Lutero, ele quer que as outras pessoas tenham. Pô, para isso elas precisam ter acesso à Bíblia. Então Martim Lutero faz a primeira tradução do hebraico e do grego original para a língua vernacular, né? Ou seja, para a língua do povo. Essa é a primeira revolução que ele faz em termos de uso da Bíblia. E agora ele começa. Agora tem um problema. Legal, Martim. Você fez aí a tradução pessoal, mas quem vai ler? Ninguém sabe ler. Então agora a gente precisa ensinar para o pessoal a ler. Então aí começa um movimento protestante muito grande de alfabetização, que é o que faz as pessoas poderem ter acesso então à Bíblia. Mas isso está só começando lá no final do século XVI. Percebe já que a gente chegou no século XVI? Nós estamos no XXI, né? Isso. É isso, né? Eu sempre me perco nessas contas. A gente está no XXI. 21. É isso. A gente está falando do século XVI, tá logo ali, tá? Logo ali. A gente estava no século XX agora há pouco, tá? Eu nasci no século XX, que era mais perto ainda, que a gente está nessa transição, mas a gente está tão pertinho, gente, desse tempo. Então no final do Tinha nem internet, Diego, quando a gente nasceu. não tinha droga, não tinha. Aí, no final do século XVI, o pessoal esse movimento começa a acontecer, mas ainda assim, ó, as traduções ainda são caras, o livro ainda é caro, um livro ainda é caro, imprimir um livro ainda é caro. Você acha que é fácil? Leva 5 anos para fazer uma Bíblia na máquina do Gutenberg. Você acha que é barato fazer um livro naquela época? Ah, agora liberou, agora é. Não é assim, gente. Então essa tecnologia surge, ela é transformadora, mas leva séculos para esse negócio pegar velocidade e ritmo.
E aí, Jader, o que, que acaba acontecendo é que depois da Reforma Protestante, a Bíblia lentamente começa a ficar um pouco mais acessível lá no final do século XVIII. Uhum. Final do século XVIII, ela começa a ficar um pouco mais acessível, mas ainda assim não é. Ah, eu vou na loja comprar uma Bíblia. Não tem isso. Beleza? Não funciona assim. Não, Então, ninguém tem Bíblia em casa ainda, tá? É, de novo, meia dúzia de gato pingado, só que mais. Agora é duas dúzias de gato pingado, tá? É mais gente, mas ainda é pingado. Essa que é a ideia, ainda tá muito assim, solto. E aí acontece um negócio muito interessante que é em 1768, um padre jesuíta, olha aí, chileno, da América do Sul, Jader. Eu acho muito legal essa parte da história que ninguém sabe. O primeiro a acordar para a vida ali é um padre chileno, um jesuíta da América do Sul chamado Manuel Lacunza. Ele redescobre a volta de Jesus lendo a Bíblia. Então, a ênfase da reforma foi outra. Eles descobriram outra coisa. Descobriram a salvação pela fé, né? Descobriram a graça, descobriram várias coisas que tinham que ser colocadas no lugar na reforma protestante. Mas ainda não descobriram tudo. Em 1768, o Lacunza percebe que existem promessas de que Cristo vai voltar que diferem daquilo que a igreja falava. Né? Percebe, ele é um padre ainda, ele é um católico, né? Que a igreja falava lá na época do Agostinho. Ele percebe que aquela ideia de que Jesus voltou em espírito, voltou na igreja, que aquilo não fazia sentido, porque o texto bíblico falava outra coisa, né? Falava com. O que, que você fala? não é porque sabe quanto tempo ele levou para poder elucubrar tudo isso, fazer o manuscrito dele, que chama A Vinda do Messias em Glória e Majestade, Hum, que Carlos III estava perseguindo todos os jesuítas, né, no Chile. uhum, E aí ele foge para a Espanha, uhum, e na Espanha ele fica num mosteiro perto de Bolonha. uhum. Aí ali ele tem tempo para estudar, 20 anos. Olha a diferença, né, da velocidade da informação. É. Ele levou 20 anos, Diego, para poder isso sistematizar essa ideia. Hoje em dia a gente nem sistematizou, já tá falando, né? Ele, ele levou 20 anos para escrever um livro, né? Ele escreveu lá na Espanha. Ele escreveu com um pseudônimo, né? Ele botou outro nome nele lá, um nome hebraico, como é que era? É, Juan Josafá Ben Ezra. Ben Ezra. Isso ele inventou o nome para não ser. Ele tava com medo, né? Que ele percebeu que a ideia dele, cara, ia Uhum, cortar ele fora. A isso, Inquisição ia cair matando nele, exatamente. E logo na Espanha, né? Nesse período aí. logo na Espanha. Não tinha como botar ele no lugar mais difícil dele fazer isso. E aí ele vai e escreve um livro, já. Escreveu um livro. Como é que é o nome do livro aí? Você leu o nome do livro pra gente? Chama A Vinda do Messias em Glória e Majestade. A Vinda do Messias em Glória e Majestade, em 1790, tá? Final do século XVIII. Ali, olha que engraçado, Jader. A gente estudou pra caramba em Daniel e a gente sabe que 1790 é bem grudado em E o... 1798, né? Que é Opa, quando termina uma das grandes datas de Daniel. Que sim. inaugura o E tempo do fim. muitas. Tá pipocando na Europa, Diego, essa profecia. Ah, é? Uhum. Profecia do 1798, ela tá pipocando na Europa. Ah, sim, é verdade. O pessoal novamente, aqueles gato pingado que tem acesso à Bíblia começam a descobrir Daniel, né? É aí que Daniel começa a ser aberto. Sim, já tem gente ali, por exemplo, na Alemanha, né? Em 1768, pastor calvinista alemão, ele já estava. Então, olha só. No Chile, mesmo ano, hein? 1768 no Chile, 1768 na Alemanha. Então, olha que interessante. O Sim, tempo chega, começa a pipocar no mundo entendimento de que Jesus vai voltar.
Você vê um cara lá na Alemanha, você vê um cara Isso. no Chile, aí ele viaja pra Espanha, não sei o quê. Aí tem um cara se eu não me engano, tem a Austrália também, né? Tem Austrália, Escandinávia. Olha aí, os países da Escandinávia, Austrália, você vê a luz começa a pipocar, pum, 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 no resto do mundo, né? Pessoal, por que isso está acontecendo, gente? Porque finalmente as pessoas estão tendo acesso à Bíblia e aí elas descobrem que tem um livro lá chamado Daniel. Mais tarde, logo logo elas vão descobrir que esse livro foi marcado para ser aberto naquele período. E é exatamente o que está acontecendo. Que é justamente quando a Bíblia começa a ganhar acesso para Isso, as pessoas leigas. exatamente, exatamente. Aí já Fantástico, é cara. incrível, cara. Aí nesse período começa os gatos pingados ainda. Só para você ter uma ideia, a sociedade bíblica ela surge. A sociedade bíblica é quem coloca a Bíblia nas lojas. A sociedade bíblica é quem facilita a Bíblia para o popular. A sociedade bíblica é o que faz o William Miller ter a sua primeira Bíblia, tá? A sociedade bíblica ela se estabelece em 1804. Peraí, essa data tá certo? É... Ou Na 1803. Grã-Bretanha, que começou um florescimento ali, né? Por causa do livro do Lacunza, Uhum. em 1802 tinha uma coluna no jornal chamado O Observador Cristão, Olha que bonito. onde lá eles falavam do período dos 1260 anos, da profecia dos 2300 anos, e eles já datavam ela de 457 a.C. Sério? Olha que Aham. interessante. Muito interessante. E olha só. Então vocês estão vendo. O mundo começa a descobrir a Bíblia, começa a descobrir a profecia. E aí, você tem ali em 1804, a Sociedade Bíblia, realmente, 1804, sendo estabelecida em Londres. Então é a partir dali que a Bíblia começa a popularizar, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até 1804, não tem Bíblia no mundo, galera. 5, E aí, 220. e o pouco que tinha ainda queimaram lá na Revolução Francesa. E não era acho que queimaram na Revolução Francesa, não era porque era popular, era as que tinham, tá? Então, assim, nós não temos até aqui, esse período, século XIX, agora estamos no início do século XIX. Não tem, as pessoas não têm acesso à Bíblia. A Bíblia se torna uma realidade no início do século XIX, tá? O Manuel Lacunza, ele tem o livro dele publicado, né, em 1811. Então perceba, só em 1811 que você tem um livro, a primeira vez. Por que é importante? O Manuel Lacunza é importantinho. Por que a gente citou ele aqui e ao mesmo tempo... Eu podia falar que foi o alemão o primeiro, porque eu não sei quem foi o primeiro. 1768 foi o mesmo ano. Podia ser o alemão ou podia ser o Lacunza. Por que o Lacunza é importante? Porque ele é o que escreve, publica o primeiro livro sobre a volta de Jesus. Então, O livro dele, as cópias deles começaram a se espalhar muito. Foram bases para despertamentos. Jader, de mil ou do quarto século até 1811 não tinha, O povo tá dormindo, não tinha um livro que falasse da volta de Jesus, tá? Era o povo tá descoberta. dormindo. Pensa assim, em 1811, o Lacunza escreveu esse livro pensando assim, que descoberta maravilhosa. Isso é novidade. É tão novidade que esse livro é traduzido para um escocês chamado Edward Irving. Traduz esse livro em 1827 para a língua inglesa. Pessoal, me escuta. Em 1827 surgiu o primeiro livro em inglês sobre a volta de Jesus, que era a tradução do livro do Lacunza. O William Miller, ele já está pregando que Jesus vai voltar antes disso, mas não tinha Sim. livro, tá? Inclusive o William Miller lê esse livro.
Então, esse livro, ele se junta ao movimento que está ao mesmo tempo acontecendo nos Estados Unidos no século XIX. E, cara, isso também pipocou na Austrália. Até na Índia, mano. Até na Índia. As pessoas começaram a falar sobre volta de Jesus. Um bispo episcopal de Calcutá, se chamava Daniel Wilson. Ele começou a publicar em 1836 um livro sobre as profecias de Daniel, falando sobre a profecia dos 2.300 anos. Olha aí. Bem na mesma época, né, nesse período aí. Jader, agora eu vou falar um negócio aqui. Vou voltar um pouquinho para 1700, só para falar mais uma coisa aqui que Sim, vai fazer bastante sentido. A gente está juntando aqui, ó, camada com camada, alfabetização, acesso à Bíblia, prensa, reforma protestante, tudo isso. A gente tá estabelecendo aqui para você poder entender o contexto. Agora, olha isso aqui, Jader. Dia 1º de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos, aconteceu uhum. um terremoto que foi devastador na Europa. Lisboa. Destruiu Lisboa, tá? No dia, num dia muito importante para uma nação extremamente católica, tá? Nesse dia foi uma grande desgraça, gente. A gente tem que entender uma coisa: não tem internet, não tem telefone, não tem nessa época aí a comunicação era o mais lenta possível que você possa imaginar. Imagina quanto tempo leva para imprimir também alguma coisa, para trazer a notícia, enfim. Quando acontece um evento dessa magnitude, como aconteceu ali no centro da Europa, isso abalou muita gente. A ponto de. Veja se você que está aqui em 2025 vai relate, né? Vai se relacionar com isso. Vocês lembram quando teve um grande maremoto que estragou o nosso ano novo? Em 2005? O tsunami lá que você tá falando lá na O Índia? tsunami, isso mesmo. Vocês lembram? Sim. Quando acontece um evento desse tamanho, não tem como a gente não falar assim. Estranho isso, né? Que será que é, né? Aí começa a bater aquela sensaçãozinha de fim do mundo, sabe? Aí daqui a pouco, sabe? Sim. Aí acontece um negócio tipo. Uma outra coisa acontece, aí você olha pro mundo assim. Lembra aquele vulcão que explodiu em Tonga? Que o barulho foi ouvido no mundo inteiro? Explodiu uma ilha inteira, o negócio todo foi pro ar. Aí você começa a ver essas coisas assim. Hoje a gente tem muita mídia, então a gente meio que dilui essas coisas e fala assim: não, tá. Mas para quem viveu naquele contexto, para quem vivenciou aquilo, é um tipo de fim do mundo, é um tipo de dia de reckoning, como é que eu falo isso em português, né? Um dia de acerto de contas. É um dia que você fala assim: Deus fez algum acerto de contas aqui, porque isso aqui é muito, muito nervoso. Não tô dizendo que é, tô dizendo que é a sensação, tá? Não tô dizendo que é, tô dizendo que é a sensação. Ah, Diego, você tá dizendo que o terremoto, então, que o tsunami foi uma ação de Deus. Não tô dizendo nada disso. Essa discussão é outra. Eu tô dizendo que a sensação, a percepção das pessoas é essa. Foi exatamente o que aconteceu em Lisboa. Quando Lisboa foi destruída por um terremoto num dia sagrado. Ah, outra coisa sobre dia sagrado. Ninguém liga pra dia sagrado hoje. Ninguém liga pra feriado, né? Como é que fala feriado em inglês? Holy Day, né? São os dias santos. Os dias santos, todo mundo liga para dia santo no período medieval. Ninguém liga para dia santo hoje. No período medieval era grandioso. Sabe o que você vive hoje no seu Natalzinho aqui, que você acha maravilhoso? A super data que todo mundo, tudo tem que parar. Era isso os dias santos naquela época. Então, um dia santo ser profanado, vamos colocar assim, né, por uma aberração da natureza que destruiu, aquilo teve um impacto muito forte. A percepção das pessoas era de fim do mundo. Mas isso não foi a única coisa que aconteceu nesse período já. Isso aqui é 1º de novembro de 1755. Avança aí uns 25 anos aí. Mas peraí. Perceba só. Em 1790, o pessoal. Não, em 1768 já tem gente descobrindo que Jesus vai voltar, né? Parte dessa Sim. ansiedade é olhar na Bíblia para falar assim: peraí, o que está acontecendo no mundo agora? Sabe quando você fala assim: o que está acontecendo no mundo agora? Vamos olhar na Bíblia? Foi isso que o Lacunza fez. Foi isso que o cara na Austrália fez. Foi isso que o cara na Escandinávia fez. Foi isso que o cara na Alemanha fez.
Tá? Porque a Bíblia. Essas pessoas estavam tendo acesso à Bíblia ali, e agora por que elas foram procurar sobre esse assunto? Porque Por causa dos eventos. começa a dar essa sensação no coração deles. E aí. Vai, fala. Tem o, eles estão no timing, né, Diego? Vem a acessibilidade da Bíblia, Uhum. vem eventos no mundo que despertam as pessoas para algo maior do que a própria vida delas, e aí elas se voltam para a Bíblia, para poder encontrar uma resposta que tenha um significado maior do que aquilo que elas estão, da visão Tá materialista ali. tudo se juntando, né? Confluindo ali, ó. O timing é perfeito, gente. Tá tudo se juntando certinho. E aí, Jader, depois você falou o quê? 20 anos depois, como é que é? O que você ia falar aí? 1780, né, o escurecimento do sol. O Lacunzinha já sabia que Jesus ia voltar, né? 1780. Então, no dia 19 de maio de 1780, tem uma sensação estranha aqui no hemisfério norte, especificamente aqui na área onde vai acontecer, dentro de alguns anos, o reavivamento do cristianismo protestante. Então, o cristianismo protestante se muda para a América do Norte, certo? E quando esse cristianismo protestante que está aqui na América do Norte, então basicamente o que acontece é que você tem uma mudança, um shift, né, uma mudança de eixo, né, para onde vai o cristianismo a partir dali então? O cristianismo se muda para a América do Norte. Né, o protestantismo se muda para a América do Norte e que passa a ser a terra da liberdade para os protestantes. E aqueles que eram perseguidos não queriam perseguir os outros que eram protestantes também. Então, os católicos foram perseguidos, mas os protestantes não. Então, criou-se esse ambiente aqui na América do Norte, aonde as pessoas estavam começando a ter acesso também à Bíblia, também a começar a ler por elas mesmas a palavra, que isso foi o que o protestantismo estabeleceu lá na Europa. Então eles vêm com essa herança e aqui eles vão desenvolvendo isso também. Então, o que acontece em 1780 aqui? Acontece o dia escuro, que até hoje você pode procurar no Google aí. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, não tem explicação para isso, não quer dizer que não tenha. Pode ser que um dia a gente fique sabendo qual é a explicação para isso. Porém, pouco importa a explicação, vou explicar por quê. Se coloca no lugar das pessoas vivendo aqui na América do Norte durante esse período de 1780 e de repente tem um dia que ele escurece e nesse dia escurece ao meio-dia. E não é escurece porque as nuvens taparam o sol. O sol continuava no céu. O que eu estou falando aqui foi descrito, temos testemunhos escritos sobre esse evento. O sol continuava no céu, porém uma escuridão densa tomou a América do Norte a ponto de, na época não tinha lanterna, né, porque eles usavam na vela, eles falavam que a vela não estava conseguindo iluminar ao redor, de tão escuro e denso que ficou ao meio-dia. Tem gente que achava que isso foi um grande incêndio no Canadá. Tem gente que acha que foi uma explosão de um vulcão. Porém, não temos registros nesse dia, nesse ano, nem de incêndio no Canadá, nem de vulcão. Mas, novamente, não importa o que causou. Não importa. A sensação... Pensa você tá lá, Jada, em 1780, e aí fica escuro no meio do dia. Aí você tem a sensação do quê? O que acontece quando a ordem natural das coisas é subvertida? Qual que é o sentimento que dá pra gente? Quando a gente olha pra natureza e fala, a natureza não tá funcionando igual, não. Uma coisa deu errado aqui. Entende? E ainda uma coisa que nunca tinha acontecido ali para eles. Não se tem notícia na história de que isso aconteceu. Entende? Desculpa, tem sim. A praga do Egito, né? Fora isso, não tem. Não tem notícia da história. Então, assim, você vê isso acontecer, pouco importa o que causou, gente. A sensação é de fim do mundo. E aí, o que as pessoas vão fazer, Jades? Agora que elas estão tendo acesso à Bíblia, em 1780, elas começaram a ter acesso à Bíblia. Agora, pelo menos, eu sei de alguém que De tem. volta. Eu não tenho na minha casa, mas eu sei que o fulano de tal, que é o pastor, ele tem. Eu não tenho na minha casa, mas eu sei que fulano de tal, que é missionário, tem. Então, agora eu consigo ir para essas pessoas e falar assim, o que está acontecendo no mundo? E aí, cara,
esses caras começam a tomar os púlpitos e mostrar que a Bíblia já dizia que isso ia acontecer. Jesus, quando fala da sua volta, ele fala que o dia vai se escurecer, o sol não dará sua luz e a lua se tornará em sangue. E nesse dia, Jader, em que o dia ficou escuro, a lua estava vermelha como sangue. Por isso que tem gente que acha que foi incêndio, porque normalmente o incêndio, a fumaça do incêndio, ela muda o espectro das cores, né? E aí as pessoas estão achando que isso daí foi um incêndio. Mas pouco importa. As pessoas viram pela primeira vez o quê? Um dia se tornar escuro e a lua se tornar em sangue. Elas viram com os Sim. olhos dela, certo? Delas. E viram na sequência. Isso, na sequência que está no texto. Exatamente. E ainda na sequência que está no texto, cara. Aí o camarada olha na Bíblia e encontra um texto lá que fala exatamente isso. Jesus fala assim que exatamente isso ia acontecer. Então essa noção de fim do mundo foi ficando cada vez mais clara. Jesus vai voltar e ele está muito perto, porque olha o que acabou de acontecer. E outro, Diego, todas as religiões ali, protestantes, elas estão falando o mesmo assunto. Sim, sim. Não é que cada um tá querendo explorar uma ideia diferente da Bíblia, cara. Todos eles só estão falando sobre Não isso. tem como, porque é extra, é por fora que acontece, né? Então eles acabam unificando a conversa. Tá na atmosfera, tá no ambiente deles, né? E unifica a conversa. E aí o que acaba acontecendo, pessoal, é que a partir desse. Durante esse período, olha só, a gente está falando terremoto de 1755, a gente tem o dia escuro em 1780, e aí a gente tem o pessoal começando a buscar na Bíblia Jesus voltar. Como é que é esse negócio de Jesus voltar? Jesus voltar começa a alastrar, e aí, Jada, surge nos Estados Unidos, aqui no hemisfério norte, surge então, nesse lugar, nesse continente protestante, surge então esse reavivamento sobre a volta de Jesus. As pessoas descobrem que Jesus vai voltar. Dessa vez agora de forma coletiva. Agora não é mais gato pingado. Agora se alasta por todo o terreno a ideia de que Jesus vai voltar. E o movimento millerita é o movimento que é responsável pela expansão dessa ideia no terreno norte-americano e por parte esse reavivamento cristão. Tá? O reavivamento cristão, ele se deve, desse período, ele se deve à pregação millerita de que Jesus vai voltar, porque isso foi uma descoberta esplendorosa, Jada. Você precisa parar para pensar de novo o seguinte: a gente não esperava mais que isso fosse acontecer. Porque estava todo mundo dormindo. O reino de Deus será como as 10 virgens. E o mundo, Jada, olha que engraçado, o mundo tá desgraçado de novo, né? Porque os caras acabam de fugir da Europa, porque estavam sendo perseguidos na Europa, vem para um terreno novo, né? Chega aqui, aí briga, aquele negócio, né? Chega aqui para tomar a terra, aquela confusão de sobrevivência, né? Então aquela sensação de que aí você encontra etnias, né, que têm práticas totalmente distantes do cristianismo, e o pessoal naquela época com a mentalidade deles, imagina o cristianismo medieval como é que era, né? Então, essa sensação de que o mundo está em decadência, né? Olha só o que o ser humano virou, enfim, você tem toda essa sensação rolando ali no começo do século XIX, e essa redescoberta da volta de Jesus causa um reavivamento no cristianismo. Eu tô falando isso para vocês entenderem o seguinte: a gente acha que o movimento millerita era pequeno. O movimento millerita, tal, foi um negócio. Foi um movimento que iniciou a Igreja Adventista. Vocês não têm noção. O movimento millerita é o responsável pelo fato de que hoje a maioria das denominações acredita que Jesus vai voltar, denominações cristãs, tá? Eles não foram os únicos, mas são responsáveis simplesmente porque foram os maiores, foram os que promoveram, foram os que engatilharam isso. Foi essa busca de por que o William Miller achou essa verdade? Porque ele sentou, pegou a Bíblia, falou: vou ler verso por verso e vou entender isso daqui. Era novidade fazer isso que ele estava fazendo. Hoje todo mundo lê a Bíblia, hoje todo mundo tem acesso a ler a Bíblia. Ele estava abrindo o mundo. Eu vou tentar entender isso aqui verso a verso. E aí nessa ele foi encontrando as verdades, encontrou Daniel, encontrou que Jesus vai voltar. E isso causa a explosão que acontece. E hoje todas as denominações cristãs quase creem que Jesus vai voltar. Eu digo quase que eu não conheço todas. Creem que Jesus vai voltar por causa desse movimento que se iniciou ali.
E pra matar, Jada, pra matar em 1833, 13 de novembro de 1833, tem a chuva de meteoros, né? Na sequência. Sim, que tem registro em jornal, Diego. Tem registro, tem pintura para registrar. Essa chuva, Tem pintura para registrar. essa chuva de meteoros ela é tão forte que o dicionário Webster diz que era possível ler uma página de jornal à noite com a luz das estrelas caindo. Que na época eles chamavam de estrelas caindo, né? Eles não tinham condição de pensar Claro. diferente. Hum. Mas aí você imagina, ô Jada, as imagens que eu já vi da chuva de meteoros, deixa eu ver, de repente eu vou até puxar uma aqui pro pessoal ver. É, as imagens que a gente vê, imagina o pessoal naquele período de andar de carroça, vendo isso. É, Com a ideia da volta de Jesus circulando. isso, com a ideia da volta de Jesus circulando. Né? É, espero que eu não vou tirar nada do lugar aqui. Mas imagina você ver isso aqui, ó. Olha isso. Olha essa imagem que eu vou botar para vocês aqui. Tem uma imagem colorida, mas a colorida não é justa, né? Porque a colorida alguém pintou. Na época a imagem não era colorida. Mas você vai conseguir ter uma ideia. Eu vou jogar na tela para você aqui, ó. Ó, ó. Ó. Aqui. Pensa nisso aqui. Imagina você vendo isso aqui. Tem como você ver isso daí, sabendo agora pela Bíblia. 1833, tá? Então já estão pregando que isso vai voltar. Já viram dia escuro. Já viram luz e sangue. Estão sabendo que tem chuva, que as estrelas vão cair do céu. De repente eles olham isso daí. Desculpa, não tem como pensar outra coisa. Não tem como pensar outra coisa. Tá? Então, tudo isso, Jada. Pra gente estar falando tudo isso pra quê, Jada? Tudo isso pra dizer o quê? Tudo isso pra gente dizer pra você o seguinte. Você aí, cristão. Você é adventista. Tô falando com todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Você acha que a gente já manja de Bíblia há muitos anos, né? Você acha que a gente está estudando Bíblia há 2000 anos, né? Todo mundo acha isso. Não, 2000 anos Jesus morreu, estamos estudando Bíblia desde então. A teologia tem Quanto tempo a gente passou despercebido o verbo no futuro da parábola? quanto tempo? Só esse exemplo. Só. Os teólogos Só esse exemplo. existem tantos pastores, tantos teólogos. A gente já estuda a Bíblia há muitos anos. Pessoal, acorda. A gente só estuda a Bíblia há 200 anos. Faz muito pouco tempo. Acho que nem dá 200 se a gente fizer a conta certinho. Tá? Se fizer a conta certinho da popularização da Bíblia, que passa de 1804, 1804 é quando começa a sociedade bíblica. Vocês não acham que no dia seguinte todo mundo tinha a Bíblia, né? Então, assim, se a gente levar em consideração isso, tem menos de 200 anos que a gente está debruçado em cima do texto. Meia dúzia de gato pingado sempre teve, mas debruçado em cima do texto, como cristianismo, como movimento, hoje a gente tem 44 mil denominações cristãs. Aí a gente fica com essa impressão de que a gente, nossa, imagina todo esse povo estudando a Bíblia, quanta coisa que a gente já não sabe. A gente já deve saber de tudo. A gente não sabe de nada ainda. Ainda tem muito. Eu digo nada, é claro que for força de expressão. Ainda tem muita coisa para a gente entender. Principalmente no que tange a profecia, principalmente no que tange a volta de Jesus, principalmente no que tange a Daniel. Entende? Apocalipse. Isso é para a gente baixar um pouco a bola, né, Diego? Para entender, reconhecer que a gente tem que ter humildade para se aproximar da palavra de Deus. Isso e buscar com força se empenhar nessa tarefa. Nós estamos aqui gravando esse podcast porque a gente quer chamar as pessoas que estão nos ouvindo a se empenhar na tarefa de estudar a Bíblia e de buscar a profecia. A gente está chamando vocês para isso porque esse é o chamado para a gente no nosso tempo. Tem muita coisa para a gente ver e entender. Para de achar que você já sabe. Para de achar que aquilo que você aprendeu na década de 70, de 80 sobre profecia ainda é aquilo. Para de achar isso. A gente tem que estar com o joelho no chão, humildade, falando junto um com o outro, conversando um com o outro sobre isso para a gente poder criar entendimento sobre o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. A gente tem que E acordar. a Bíblia se torna acessível no tempo do fim. Não é? E agora, Jada, aí que tá o pulo do gato. Agora que todo mundo tem acesso, a Bíblia tá em todo lugar, tá no teu celular, tá no teu bolso, tá onde você quiser.
Agora existe uma batalha pela tua atenção, para você prestar atenção em qualquer coisa, gastar tua dopamina em qualquer coisa, menos ter tempo para a palavra de Deus agora que você tem acesso. Não é interessante isso? Não é interessante que com 200 anos só de acesso à Bíblia a gente já está largando ela? Sim. Não é interessante o quanto a gente tem que investir nisso? O quanto Deus está chamando a gente para isso? Cara, no passado, tipo, para o inimigo tentar comprar Moisés, ofereceu o Egito inteiro. Para José, ofereceu a mulher de Potifar, sabe? Uhum. Para Balaão era dinheiro. E hoje a gente se vende por muito menos, né? Puro like. É por like, cara. Você tá indo de graça pro inimigo, sabe? Não tá nem precisa fazendo esforço, É. porque ele sabe exatamente o poder que tem de uma pessoa sentar, cara, e abrir a Bíblia. Uhum. Olha naquela época. Os caras não tinham concordância, não tinha comentário, não tinha uma comunidade para ir lá e expor dúvidas. Eles sentavam e ficavam lendo aquilo ali, cara, até aquilo entrar na cabeça deles e Deus iluminar a mente e falar: olha só, isso aqui, ó, Uhum. olha, presta atenção nisso aqui, Uhum. olha o que está acontecendo no mundo, olha como tem essa relação com a Bíblia. E hoje a gente tá, cara, a luta de todo ser humano, né, Diego? É É. isso aqui, né, mano? Uhum. Uhum. Sim, sim. A atenção que está Aonde a dividida. gente vai, aonde a gente vai, ele tá junto, toma a nossa atenção, né? Até para ler a Bíblia no telefone, você tem a acessibilidade, mas ao mesmo tempo é uma armadilha, porque vem uma notificação e já te desvia a atenção. E, cara, nós é, estamos no time também, Diego. Sim, Nós temos Bíblia, temos ciência do tempo em que vivemos, a gente tem condição de ver coisas acontecendo do outro lado do mundo quase que instantaneamente e nossa atenção tá sendo perdida no meio desse margem de eu informação. me pergunto quantas vezes você que está ouvindo a gente parou esse podcast para fazer outra coisa, para depois voltar aqui e terminar. Não é? Cara, tudo tá buscando É, nossa atenção. E a gente não tá vendo coisa tipo um será que tá ali. E eu vou dizer uma outra coisa aqui sobre esse será, tá? Não acho que é uma novidade do papo de última hora, não. Ah, isso aí, eu nunca ouvi falar desse negócio do será. Ah, é uma novidade do papo. Não é não, sabe por quê? Deixa eu te contar um segredinho aqui. Os mileritas entenderam isso. Os mileritas entenderam que o período em que se passou sem acreditar que Jesus ia voltar era o período de todas as virgens terem dormido. Isso aqui que a gente está falando nem novo é. Isso daqui foi o que eles entenderam lá na Revolução que fez a gente hoje acreditar que Jesus vai voltar. Eles só entenderam estamos isso. redescobrindo. Só estamos redescobrindo. De 200 anos a gente já conseguiu já se perder disso. Né? Essa camada eles leram e entenderam naquele tempo. Se você que está ouvindo a gente é adventista do sétimo dia, você é adventista do sétimo dia porque eles entenderam que isso daqui era um chamado de Deus para pregar que Jesus ia voltar. Eles se viram na profecia como aquele que dá o grito. Porque no verso 6 diz assim, ó, depois que elas dormiram, Jader, no verso 6 diz Hum, assim, ó, mas à meia-noite, tá? O que é a meia-noite? A última hora. hora mais escura. A última hora, a hora mais escura do dia, ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Eles entenderam que E eles é eram. legal que ele é o único personagem que não tem, ele não é classificado, né, Diego? É verdade, É anônimo, é não verdade, é? Que, quem que a gente vai botar um nome aqui que foi o responsável por isso na história? Não tem como, é verdade. porque isso começou a ser despertado em várias partes do mundo, né? Uhum, É uma ação de Deus que vai despertando regiões, pessoas, uhum. e o movimento vai crescer. E ali, quando fala eis o noivo sair ao seu encontro, é esse despertar que acontece que Jesus vai voltar agora. E aí, agora, amigo, esse é o momento que a gente está vivendo. Eles entenderam isso. Essa camada foi vista. Olha que interessante, Jada. A camada foi entendida por aqueles que estavam vendo o cumprimento da profecia diante dos olhos deles.
E a gente só consegue entender isso porque o tempo passou, a gente pode olhar para trás Uhum. e que não tenha onde encaixar isso em nenhum outro lugar. Não tem onde encaixar no lugar. E a palavra Apocalipse 10, eles. Não dá tempo, agora que a gente já gastou bastante tempo, mas Apocalipse 10 nada mais é do que uma profecia ligada às 10 virgens. Tá? Apocalipse 10 está diretamente ligado às 10 virgens. Em Apocalipse 10 você vê o momento em que se redescobre a volta de Jesus. O eis o noivo sair ao seu encontro. Apocalipse 10 descreve quando eles abrem o livrinho que estava fechado. Qual é o livrinho que está fechado? Daniel. Apocalipse 10 é super pequenininho. O anjo manda comer o livrinho que estava fechado. Se você ler lá no grego, você não vai, no português você não vai ver tão claramente que o livrinho estava fechado, mas no grego está bem claro que o livrinho estava fechado, foi aberto. O único livro da Bíblia que estava fechado é o livro de Daniel. Come o livro. Eles comem o livro e aí na boca é como? Doce. Doce como mel. Tá? Por que é doce como mel, Jada? É muito interessante isso também. Sabe que no primeiro dia de aula, é, de, na escola judaica, tá? A primeira coisa que se faz Hum. você ganha uma pedrinha com um pedaço de mel em cima, e aí você vai recitar uma palavra da Bíblia, um verso da Bíblia, que eu não lembro qual é agora. Eu acho que é até o verso que fala que a sua palavra é doce como mel, e vão colocar o mel na boca da criança para marcar, para ser uma experiência de que a palavra de Deus é doce como mel. Aí você tem um livro da Bíblia, que é doce como mel, sendo comido, que é o livro de Daniel, que estava fechado, foi aberto. Quando ele é comido, é doce na boca, mas bate no estômago, aí ele amarga, né? Por quê? Porque esse movimento que descobriu que Jesus ia voltar, pensa na alegria. Jade, você não sabia que Jesus ia voltar. Você está vendo a desgraça do mundo e você não sabe que Jesus vai voltar. Imagina, não tem solução para a humanidade. Se Cristo já voltou na sua igreja e a igreja se corrompeu, se Cristo já voltou na sua igreja, não tem mais volta de Jesus, nós estamos largados por nós mesmos. Aí os protestantes começam a procurar o quê? A evolução humana, né? Vamos educar as pessoas, vamos criar uma boa economia, uma economia justa, vamos criar democracia. O que acontece? A gente começa a tentar resolver o mundo aqui mesmo, né? Fala, não, o mundo é isso aqui, né? E aí, quando você descobre, não, ele vai voltar de verdade, do jeito que você viu subir, e vai levar a gente com ele. A esperança que isso deu. O doce como mel, cara, a luz do fim do túnel, da escuridão, das trevas da Idade Média. A solução. Deus vai intervir, Deus vai voltar e vai buscar, e vai intervir, e vai resolver. Isso é doce como o mel. Né? Essa foi a descoberta que eles fizeram ali e que está descrita para nós numa profecia, parábola que Jesus deu. A gente precisa acordar. E esse é o recado de hoje. Deus abençoe vocês, que você busque a Bíblia, que você distribua esse conteúdo aqui para outras pessoas conhecerem essa história e que a gente faça esse esforço, esse trabalho de buscar a palavra de Deus como nunca antes, achando que a gente vai encontrar pérolas novas, achando que a gente vai encontrar o que a gente precisa para o nosso tempo. As respostas para o que está acontecendo no mundo hoje estão também na palavra de Deus. Então é a hora de procurar. Também não, peraí. Porque não vai ter resposta para tudo, né? Esse não é o interesse da Bíblia, mas a resposta que importa para o destino final, para a nossa vida, as respostas que importam estão na Bíblia. A gente tem que só buscar.